Capítulo 13. Creme de chocolate. Sentindo uma mistura de choque, terror e decepção, Skandar voltou para a casa na árvore batendo os pés, saltando sobre as perigosas lacunas entre as plataformas e descendo as escadas 4 degraus por vez. Não conseguia acreditar que Job, o único exímio em espírito que conhecia, havia se recusado a ajudá-lo e a contar mais sobre o tecelão. Na segurança de seu quarto, rasgou o pacote enviado por Kenna, que havia pegado na árvore postal naquela manhã, na esperança de que isso o acalmasse. Um saco de balas de gelatina caiu ruidosamente sobre o tapete, entre suas botas pretas, enquanto ele lia. Scar, não acredito que você já está aprendendo a usar a magia dos elementos. Imagino que, como é seu elemento aliado, suas aulas preferidas sejam as de água, certo? Estou muito orgulhosa de você, irmãozinho. Na verdade, acho que é muito corajoso da sua parte montar um unicórnio de verdade. Bem, tem uma lista de perguntas, então se prepare. Quero saber de tudo. E todo mundo na escola quer saber também. Sou praticamente uma celebridade agora, por sua causa. As pessoas querem saber de Maroto, do seu treinamento, de como está se saindo. Querem que eu fale de você para todo mundo no auditório. Não se preocupe, na minha próxima carta, vou descrever a cara do Owen com muitos detalhes. PS, espero que as balas de gelatina não cheguem muito esmagadas. Skandar fez uma bolinha com o papel. Não podia responder a nenhuma daquelas perguntas, pelo menos não com sinceridade. Não se sentia nem um pouco corajoso, sobretudo com os avisos de Job ainda ressoando em seus ouvidos. A única coisa que o impedia de chorar era se concentrar na sensação do vínculo em seu peito, naquele formigamento de vida, a maneira de Maroto lhe dizer: sempre teremos um ao outro, mesmo que o mundo inteiro esteja contra nós. Por fim, vencido pela fome, Skandar dirigiu-se ao coxo para almoçar e esbarrou em Mitchell do lado de fora. Já foi declarado nômade? O instrutor Webb expulsou você? O que o instrutor Worsham disse? Mitchell parecia estranhamente preocupado para alguém que achava que Skandar era mau. Não, dessa vez não, mas foi por pouco. Mitchell franziu o senho. Ah, que bom. Seria ruim para o nosso quarteto se você fosse declarado nômade tão cedo, sabe? É, respondeu Skandar, completamente confuso. Você deixou isso cair, disse Mitchell de repente, entregando a Skandar o cachecol de sua mãe. No campo de treinamento. Skandar levou a mão ao pescoço num gesto automático. Não acreditava que não tinha percebido. Obrigado, Mitchell. Isso é muito... Vou indo, então. Interrompeu ele e entrou no coxo depressa. Pouco tempo depois, com o estômago roncando, Skandar estava prestes a pegar um prato quando viu Mitchell outra vez. Ele estava escolhendo uma sobremesa e Amber se aproximava dele, acompanhada pelo restante do quarteto ameaça. Skandar ouviu a voz alta e o falso tom doce de Amber. Ainda não fez amigos, Mitico? Vai embora, Amber. Me deixe em paz, murmurou Mitchell, sem erguer os olhos. Qual é o problema? Não quer brincar com a gente? Murmurou Mei, a garota de cabelo preto. Olhe, eu só quero comer minha comida. Não estou incomodando ninguém. Ei, Colby! Devolva isso! Colby tinha pegado a tigela de sobremesa de Mitchell e a segurava bem longe para irritá-lo. Isso é meu! Não é não, disse Amber, dando-lhe 3 empurrões no peito. Depois do dia que tivera, algo dentro de Skandar explodiu. De repente, Amber representava todas as garotas que já haviam chamado de esquisito e todos os garotos que tinham dito que o pai dele era um fracassado e que ele ia terminar do mesmo jeito. Mas ele não era mais o Skandar de antes.
Não estava mais preso numa escola sem amigos, nem precisava de Kenna para defendê-lo. Era um cavaleiro agora. Tinha Flo, Bob e sorte do maroto, e não ia aturar mais ninguém implicando com ele. Muito menos alguém que mentia sobre a morte do pai. Skandar caminhou em direção a Mitchell. O quarteto ameaça estava tão ocupado rindo que nem o viu chegar. Ele parou atrás dos quatro e, com um movimento ágil, pegou a tigela de creme de chocolate da mão de Colby. "Ei!" gritou Colby. Os outros pararam de rir. "Como se atreve?" grunhiu Amber, dando um passo na direção de Skandar. Ele entrou em pânico. Não sabia o que fazer, não tinha pensado em nada além de impedir que eles continuassem intimidando Mitchell. Então, quando o quarteto ameaça se aproximou, Skandar usou a única arma que tinha e jogou a tigela na direção deles. O creme de chocolate foi parar bem na testa de Amber. Boa parte caiu na cabeça de Colby e Mei se agachou, gritando que o creme havia sujado seu cabelo. O único que saiu ileso foi Alastair, que partiu para cima de Skandar com os punhos cerrados. Mas Skandar teve uma ideia. "Se encostarem um dedo em mim ou no Mitchell", rosnou ele da maneira mais ameaçadora que conseguiu, "vão ter que se entender com sorte do maroto, mesmo que seja a última coisa que eu faça antes de sermos expulsos do ninhal." O quarteto olhou para ele com raiva. "Vocês o viram no treinamento hoje", disse Skandar, dando de ombros. "Podem pagar para ver." Ele ficou surpreso com a firmeza em sua voz. Os membros do quarteto se entreolharam, nervosos, sem saber o que fazer. Skandar decidiu encerrar o assunto. Mas tinha uma última coisa a dizer. Ele se aproximou de Amber, que estava limpando um resto de creme de seu nariz arrebitado. "Se fizer alguma coisa", sussurrou ela baixinho, "eu conto para todo mundo." "Duvido", grunhiu Skandar em voz baixa. "E se eu for para a prisão, pode ter certeza de que vou dizer oi para o seu pai." Amber abriu e fechou a boca como um peixinho dourado. "Ele não está na prisão", resmungou ela, e sua mentira ajudou Skandar a ignorar a pontada de culpa que sentiu por usar o segredo dela para se proteger. Ele se afastou e pegou um prato como se nada tivesse acontecido. Suas orelhas estavam quentes e o coração batia descontrolado, mas se serviu de um pouco de comida e colocou mais creme na tigela de Mitchell. Quando se virou, o quarteto ameaça havia desaparecido. "Quer mais sobremesa?" perguntou Skandar a Mitchell e não pôde deixar de sorrir ao ver a expressão no rosto dele. "Raios bifurcados! Não acredito no que você acabou de fazer. Aquilo foi a melhor coisa que eu já vi na minha vida." Então Mitchell começou a rir. E Skandar, que nunca o tinha visto sorrir antes, muito menos rir, riu também. "A Amber com a cara cheia de chocolate", disse Mitchell, quase sem fôlego. "Você não imagina por quanto tempo sonhei com algo assim acontecendo." Então eles ouviram uma espécie de tosse atrás de Skandar. Bob e Flo estavam ali, balançando a cabeça. "Vão ter que se ver com sorte do maroto?" perguntou Bob, arqueando uma das sobrancelhas. "Eu ouvi você dizer isso mesmo?" Mitchell sorriu para ela, com lágrimas nos olhos de tanto rir. "Exatamente! Como foi mesmo, Skandar? Antes de sermos expulsos do ninhal?" Bob fez um gesto de aprovação com a cabeça. "Que durão!" Flo não parecia nada feliz. "Skandar." E aquela era a primeira vez que ela não o chamava de Scar desde a primeira noite. E isso o fez parar de rir. "Você não pode sair por aí dizendo essas coisas. Alguém pode achar que você está falando sério. Você pode ser declarado nômade. Sem falar que alguém pode pensar que você é perigoso de verdade."
Você não viu o que aconteceu no treino de hoje? Perguntou Iskandar baixinho, olhando para o rosto preocupado dela. Nós somos perigosos. Flo começou a retorcer as mãos de nervoso. Eu sei, Scar, mas que tal reduzir as ameaças de morte ao mínimo? Iskandar sorriu para ela. Vou tentar, mas já adianto que vai ser difícil. E dessa vez, os 4 começaram a rir. Algumas semanas mais tarde, Iskandar acordou cedo. Desceu pelo tronco, colocou alguns pedaços de lenha no fogo e escreveu uma carta para Kenna. Dizer a ela como estava se sentindo sempre fazia com que se sentisse melhor, como se a irmã estivesse sentada ao seu lado, ajeitando cuidadosamente o cabelo atrás da orelha enquanto ele escrevia. Ken, não quero mentir para você. As coisas não estão bem por aqui. Maroto anda meio estranho e tenho a impressão de que o nosso vínculo não está fazendo a menor diferença. Ele não para de me morder, de me dar coices e guinchar, e, sinceramente, eu quase nunca consigo controlá-lo. Os outros cavaleiros e amazonas têm medo dele, e alguns até disseram que deveríamos ser expulsos do ninhal. E acho que a culpa pode ser minha. Iskandar não apenas achava que era culpa dele, tinha certeza de que era. Mas não podia arriscar mencionar sua batalha constante para impedir que a luz branca surgisse em sua mão, muito menos a culpa que sentia quando bloqueava o elemento ou a raiva que queimava em seu peito vinda de Maroto. De que adiantava poderem sentir as emoções um do outro se o vínculo parecia mais um cabo de guerra do que uma conexão? As coisas tinham ficado tão ruins que, algumas vezes, Iskandar havia tentado falar com o instrutor Warshan depois das aulas para os continentais, para pedir conselhos, mas Joby havia praticamente expulsado o garoto de sua casa. Você se lembra de quando contei que o Maroto gostava de brincar com a vermelha na clareira, jogar água na falcão para irritá-la e mastigar meu cabelo? Bem, ele não faz mais nada disso. E não quer mais comer as balas de gelatina, nem as vermelhas. Queria que você estivesse aqui, Ken. Há tantas outras coisas que eu queria contar. Nunca senti tanto a sua falta. Beijos, Scar. Ele anexou um desenho que havia feito de Maroto empinando as patas. Depois desceu até a árvore postal. No caminho de volta, Iskandar sentiu um puxão no vínculo, despertando sua curiosidade, uma palpitação inesperada de felicidade vinda de Maroto, que tentava animá-lo. Então, em vez de voltar para casa, mudou de direção e foi para os estábulos. Ao chegar lá, o coração de Iskandar quase saltou pela boca. Junto com os guinchos e relinchos habituais dos unicórnios, ressoava o eco de conversas animadas, de martelos se chocando contra metal e de ferro em brasa crepitante. Ao lado da baia de Maroto, havia um garoto parado com os braços cruzados e as sobrancelhas erguidas. Era apenas um pouco mais velho que Iskandar. Seu cabelo era castanho dourado e seus olhos eram cada um de uma cor, um castanho e o outro verde. Ele não parecia muito feliz. — Esse monstro é seu? Perguntou ele a Iskandar, mal-humorado. Iskandar não tinha certeza do que responder. Maroto expelia fumaça pelas narinas e ainda havia manchas de sangue do café da manhã em seu lábio inferior. Ele me deu 2 choques, lançou uma bola de fogo na minha perna e praticamente me expulsou do estábulo com um jato de água. Ele é sempre assim. O Maroto anda meio inquieto ultimamente, respondeu Iskandar, envergonhado. Aquele era o eufemismo do século. Bem, resmungou o garoto. Espero não me arrepender de ter escolhido você. Como assim me escolhido? Eu sou seu ferreiro. Ah! Quando ainda vivia no continente, Iskandar tinha sonhado com aquele momento. Fazia desenhos de unicórnios usando armadura desde pequeno, tentando imaginar como seria a sua.
Todos os jovens unicórnios eram equipados com um conjunto completo de armadura para protegê-los durante as batalhas celestes. A armadura dos cavaleiros protegia tanto sua vida quanto a de seu unicórnio, por causa do vínculo. Desculpe, eu não sabia! E Iskandar teve praticamente que gritar por causa do barulho de metal contra metal. É que você parece muito... novo! Perguntou o garoto, colocando as mãos na cintura. Sim, e daí se sou aprendiz de ferreiro? Algum problema? Ele se apoiou na porta da baia com cara de poucos amigos. Estava usando uma camisa polo verde escura, calça marrom e botas marrons de cano baixo. Assim como todos os outros ferreiros, também usava um avental de couro muito sujo e um cinto cheio de ferramentas. O menino devia ser apenas 1 ano mais velho que ele, mas, de alguma forma, fazia Iskandar se sentir como um bebê. Não, problema nenhum. Sinto muito que o Maroto tenha tentado explodir você, murmurou ele. Bem, talvez ele se comporte melhor agora que você está aqui, disse o ferreiro com rispidez. Meu nome é Jamie Middleditch. E estendeu a mão, que estava ainda mais suja do que o avental. Iskandar Smith, respondeu, com a sensação de que tudo aquilo era formal demais. Eu sei, respondeu Jamie, tirando uma fita métrica do bolso do avental. Em seguida, olhou para Iskandar com expectativa. Ah, sim, é claro. Eu entro primeiro, então. Perguntou Iskandar, pegando uma escova e se sentindo desconfortável sob o olhar bicolor do garoto. Isso aí, disse Jamie, dessa vez com um sorriso discreto nos lábios. Maroto bufou uma torrente de água da qual Iskandar teve que se esquivar ao entrar. A pelagem negra do unicórnio chiou com faíscas elétricas, suas asas cada vez maiores, batendo de forma agressiva, e fazendo com que algumas das penas pegassem fogo. Hoje vai ser um daqueles dias, né? Iskandar suspirou, erguendo as sobrancelhas para Maroto. Colocou a mão no pescoço negro e quente do unicórnio e tentou acalmá-lo. Posso entrar? Perguntou Jamie da porta da baia. Por que não? Respondeu Iskandar, murmurando baixinho para Maroto em seguida. Este aqui é o Jamie. Ele quer fazer uma armadura para nós dois, para nos proteger quando lutarmos contra outros unicórnios. Por favor, tente não matá-lo. Jamie se aproximou e as narinas de Maroto ficaram vermelhas. Iskandar se preparou para uma explosão de elementos, mas nada aconteceu. O rapaz começou a cantarolar uma melodia reconfortante para o unicórnio. O animal abaixou o pescoço, farejou as botas e o avental de ferreiro de Jamie, que estendeu a mão para acariciar a cabeça de Maroto. Não! Exclamou Iskandar de repente, com medo de que o ferreiro notasse a mancha de Maroto. Jamie e o unicórnio o encararam surpresos. Iskandar pensou rápido. Ele não gosta que toquem em sua cabeça. Desculpe, eu deveria ter avisado. Não tem problema, disse Jamie e, em vez da cabeça, acariciou o pescoço do animal. Iskandar continuou a observá-los com espanto. Alguns dias antes, Flo tinha tentado acariciar o nariz de Maroto e ele quase arrancara o dedo dela com uma mordida. Maroto nunca deixa ninguém chegar perto dele, muito menos... Nós, ferreiros, temos um dom, sorriu Jamie para o unicórnio. Eu gosto dele quando não está tentando me fritar. Idem, disse Iskandar, e os dois garotos riram. Enquanto Jamie desenrolava sua fita métrica e Maroto brincava, tentando morder a ponta do objeto, uma pergunta começou a se formar na mente de Iskandar. Você ouviu alguma coisa sobre o tecelão nos últimos dias? Era a primeira vez que falava com um ilhéu que não morava no ninhal, e se perguntou o que poderia descobrir por intermédio dele. Vimos os sinalizadores das sentinelas daqui de cima, mas não tivemos muitas notícias. Jamie estava de costas para Iskandar enquanto encostava a fita na pata de Maroto.
Acho que eles preferem manter vocês seguros e sem preocupações aqui em cima, nesse ninho de metal. Não gostam que vocês se distraiam. Ouvi dizer que uma curandeira desapareceu, disse Skandar, lembrando-se da carta que Flo recebera do pai no início do mês. E você sabe se alguém achou Geada da Nova Era? Jaime fez sinal para que Skandar se aproximasse da parede da baia que ficava mais afastada da porta. Nenhum sinal do Geada da Nova Era, mas muito mais pessoas desapareceram, disse ele baixinho. Skandar esperou. Desde a última Copa do Caos, houve mais debandadas de unicórnios selvagens do que nunca. E todos sabem que o tecelão está por trás delas, fazendo os monstros saírem das terras selvagens. Mas, cada vez que há uma debandada, mais de nós desaparecem. Mais de vocês? Perguntou Skandar. Jaime estremeceu. Nenhum cavaleiro ou amazona foi levado. Só pessoas como a curandeira que você mencionou. Ilhéus comuns. Ilhéus que não são cavaleiros nem amazonas, como eu. Quantas pessoas estão desaparecidas? Perguntou Skandar, horrorizado. Jaime suspirou pesadamente. Uma lojista, um bardo, um aprendiz de celeiro, a dona de uma taverna e pelo menos 2 ferreiros. Dá para imaginar? Nós achávamos que estávamos a salvo do tecelão, já que não somos cavaleiros nem amazonas, sabe? Mas ainda não entendi por que o tecelão levaria pessoas. Nem eu, disse Jaime, dando de ombros. Embora tenha havido rumores sobre experimentos. Que tipo de experimentos? Não faço ideia. Talvez sejam apenas rumores. Alguém está tentando encontrar as pessoas desaparecidas? Perguntou Skandar, indignado. A risada de Jaime soou vazia. Aspen McGrath está desesperada para descobrir qual é o plano do tecelão. Mas, pelo visto, está mais concentrada em encontrar Geada da Nova Era do que os ilhéus desaparecidos. Sim, o Conselho tem espalhado cartazes por toda parte, pedindo às pessoas que denunciem qualquer atividade suspeita, mas até agora não deu em nada. Skandar puxou a manga da jaqueta verde para garantir que sua mutação estava bem coberta. Na minha opinião, nossa Comodoro está cega depois de ter perdido seu unicórnio. O tecelão está planejando algo grande, tenho certeza. Maior do que roubar Geada da Nova Era. Maior do que os 24 caídos. O tecelão nunca matou sentinelas antes. Vocês precisam ter cuidado. Jaime deu tapinhas no pescoço de Maroto, que guinchou em agradecimento. Não quero que a armadura do Maroto caia nas mãos asquerosas do tecelão. Skandar passou um tempo observando Jaime tirar medidas, segurando pedaços de metal contra as patas de Maroto. Quando a armadura vai ficar pronta? Skandar estava pensando que ela poderia ser bastante útil para protegê-lo de Maroto se as coisas continuassem do jeito que estavam. Depois do Festival do Fogo, respondeu Jaime, endireitando a postura. Skandar lembrou-se de algo que Jaime dissera. O que você quis dizer quando falou de ter nos escolhido? Jaime sorriu. Os instrutores enviam fichas de todos os unicórnios para os ferreiros, e nós temos que escolher um. E você escolheu sorte do Maroto? Perguntou Skandar, incrédulo. Ele não tem os melhores registros de comportamento nos últimos tempos, mas não é culpa dele, acrescentou. Ele é meio diferente. Olha, Skandar, eu sei muito bem como é ser diferente, suspirou Jaime. Venho de uma família de bardos. Eles ganham a vida cantando. Mas eu sempre quis ser ferreiro. Ser diferente requer coragem. E é preciso coragem para vencer a Copa do Caos. Foi por isso que escolhi você e Maroto. Você descobriu tudo isso lendo nossa ficha? Jaime riu.
Foi uma leitura muito divertida. Você cai muito do maroto, né? Iskandar resmungou. Mas logo sobe de volta, acrescentou ele com mais gentileza. Por isso escolhi você. Ele brandiu a fita métrica para Iskandar. Sua vez! Naquela noite, o som das gotas de chuva ecoou pelos telhados do ninhal como mãos batendo em tambores de aço. Cada casa na árvore tinha o próprio ritmo, juntando-se à cacofonia que preenchia o ar noturno. Mas nem mesmo a chuva conseguiu acabar com a animação de Iskandar. O Festival do Fogo aconteceria no dia seguinte e, pela primeira vez, iria a 4 pontos montado em sorte do maroto. E o melhor de tudo, estaria acompanhado dos amigos. Claro, agora que os domos tinham deixado de ser usados, as sessões de treinamento de Iskandar eram permeadas pelo terror de que alguém descobrisse que ele era um exímio em espírito. Mas por algum motivo, ele se sentia protegido entre as paredes de metal de sua casa na árvore. Antes do incidente com o creme de chocolate, Iskandar não havia percebido que suas preocupações com o elemento espírito eram amplificadas pelo comportamento de Mitchell em relação a ele. A casa na árvore agora era um lugar completamente diferente. Parecia ainda mais um lar. Posso ver de novo? Pediu Bob, interrompendo Iskandar no meio de um esboço. Iskandar puxou a manga verde para exibir sua mutação esquelética. Ao cerrar o punho, Bob observou os músculos e tendões se movendo sob a pele dele, os ossos brilhando. No canto, Mitchell cobriu os olhos, como se a mutação pudesse cegá-lo. Bob revirou os olhos. Ah, pare de palhaçada! Espere aí! Protestou ele. Não faz nem 5 minutos que estou tentando ficar minimamente bem em relação a isso tudo. Então, foi mal se eu demorar um pouco mais para me acostumar com a verdadeira mutação de um exímio em espírito. Mitchell voltou a ler seu livro. O que você está lendo? Perguntou Iskandar, tentando manter a paz. Minha mãe me enviou um livro incrível sobre celas de unicórnio, e Mitchell o ergueu para mostrar a capa a Iskandar. Ela é bibliotecária do conselho. Ele parecia orgulhoso e não assustado, como quando falava do pai. Então você acha que ela saberia do livro do espírito? Perguntou Iskandar, incapaz de se conter. Mitchell estremeceu e fez que não com a cabeça. Ela trabalha para a Biblioteca da Água. Mas Bob estava interessada em outra coisa que Mitchell havia mencionado. Quando vamos receber nossas celas? Só quando formos ninhegos, respondeu Flo. Meu pai disse que vai me matar de vergonha quando trouxer os desenhos para a cerimônia do ano que vem. Ela sorriu como se estivesse imaginando a conversa. Bem, mal posso esperar, disse Bob, resmungando e mudando de posição no puff. Minha bunda está mais destroçada que um bolo que grudou na forma. O que isso significa? Perguntou Flo, educadamente. É uma expressão do continente? Você não acha interessante estar num quarteto com 2 continentais, Mitchell? Todo mundo na ilha se conhece, então é muito legal se surpreender com as coisas. Não dê ouvidos a Bob, disse Iskandar, tentando não rir. Nós não dizemos isso no continente. Você sempre corta o meu barato, reclamou Bob. O que você está desenhando, Scar? Perguntou Flo, levantando-se. Iskandar corou quando ela espiou por cima do seu ombro. Ele havia desenhado o quarteto com seus unicórnios. Vermelha e Maroto estavam explodindo uma árvore juntos, enquanto Mitchell e Iskandar se protegiam não muito longe. Bob escovava a crina de falcão. Sua unicórnio insistia em estar sempre bem arrumada. E ele havia desenhado Flo sorrindo para a lâmina, com uma das mãos apoiada no pescoço dele. Flo começou a chorar, e Iskandar largou o caderno de desenhos na mesma hora. Eu desenhei você errado. É para minha irmã.
Eu ia enviar o desenho com a minha carta, mas não preciso. Não, Scar. É lindo, disse Flo, soluçando. É como eu gostaria que Lâmina e eu nos olhássemos, mas não temos a mesma conexão que vocês. Eu vejo vocês juntos e é como se fossem feitos um para o outro. Mitchell, Vermelha mantém você aquecido quando dorme na baia dela. Fica em brasas como uma fogueira. Eu a vi fazer isso. E ela se virou para Bob. E a Falcão pode ser uma princesa, mas ela entende que você é competitiva. Então sempre tenta se esforçar ao máximo por você. E Scar? Disse Flo, respirando fundo. Você mesmo disse que já consegue sentir as emoções de Maroto. E isso só costuma acontecer quando nos tornamos voantes. Vocês se encaixam perfeitamente. Todos sentem o amor do vínculo. Mas o Lâmina nem gosta de mim. Nunca gostou. Não entende por que tenho medo dele. Num movimento nada típico dela, Bob se levantou e abraçou Flo. Vai melhorar. Eu vou ajudar você. Está bem? Flo enxugou as lágrimas. Mas eu não consigo. Nem pense em desistir. E Bob olhou para Flo com ferocidade. Porque se desistir, vai ter que se ver comigo. E acredite em mim, Florence. Eu sou muito mais assustadora do que um unicórnio prateado. Não duvido, murmurou Mitchell para Skandar. Skandar riu baixinho. Mas enquanto a observava abraçar Flo mais apertado, pensou que ela era, na verdade, muito menos assustadora do que seria capaz de admitir. Bum! Houve uma explosão do lado de fora. Skandar correu para a porta e a abriu, e Bob surgiu logo atrás. Eles correram até o parapeito de sua plataforma e olharam para o horizonte. Havia uma fumaça verde subindo novamente dos penhascos espelhados. Será que foi o sinalizador de mais uma sentinela? Flo levou a mão à boca quando ela e Mitchell se juntaram a eles. É o sinalizador de um exímio em terra, disse Mitchell com uma voz baixa e triste. Bum! Outra explosão ecoou pelo ninhal. Fumaça amarela dessa vez. Bum! Agora uma fumaça vermelha se misturava à amarela e à verde por cima dos penhascos espelhados, parecendo muito mais uma nuvem de fumaça saindo de uma fogueira. Skandar sabia que deveria estar pensando na família e nos amigos das sentinelas mortas, mas uma imagem do rosto aterrorizado de Kenna irrompeu em sua mente. Havia outros cavaleiros e amazonas fora de suas casas na árvore agora, parados nas pontes, apontando para o lugar onde as sentinelas haviam caído. As vozes que mais se ouviam eram as dos continentais, de filhotes a rapinas. Com certeza foi nos penhascos espelhados. O tecelão está tentando chegar ao continente. Foram 3? Uma depois da outra? Será que o tecelão conseguiu atravessar? Precisamos fazer alguma coisa. 4 Pontos mandou algum sinal? Vários minutos caóticos depois, tochas brilharam na clareira, a luz se refletindo na armadura das árvores. Os instrutores do ninhal passaram cavalgando pela floresta e gritando. O continente está seguro! A linha de defesa foi mantida! O continente está seguro! Mas por quanto tempo vai continuar seguro? Perguntou-se Skandar, enquanto eles desabavam em puffs na casa na árvore. Não podemos ficar de braços cruzados aqui em cima, enquanto o tecelão se aproxima cada vez mais do continente. Bob concordou, os olhos brilhando com o mesmo fogo que os de Skandar. As famílias deles estavam no continente, desprotegidas. Para eles, era diferente. Do que você está falando? Perguntou Flo, apreensiva. Mas Skandar olhava para outra coisa. Um pedaço de jornal despontava do livro de Mitchell.
Ele o pegou. Você desmarcou a página! Reclamou Mitchell. Skandar estava olhando para a primeira página da Folha do Ninhal, incapaz de acreditar no que via. O que foi? O que aconteceu? Perguntou Flo. Agatha está viva, murmurou Skandar, apontando para uma fotografia em preto e branco sob a manchete. Atrás das grades novamente. A fuga da carrasca chega ao fim. É ela? Perguntou Mitchell com urgência. A mulher que trouxe você para a ilha é a carrasca? A mesma que traiu os exímios em espírito? Que matou todos os unicórnios deles? Que matou o unicórnio de Job? Tem certeza? Perguntou Flo, olhando para a foto com os olhos apertados. Tem certeza, Scar? Absoluta, respondeu ele. Eu me lembro das marcas nas bochechas dela. Achei que fossem queimaduras, mas é ela. Deve ser a mutação do elemento espírito. Houve um momento de silêncio. Por que a carrasca traria você para cá? Perguntou Bob com o senho franzido. Mas uma ideia tinha começado a se formar na mente de Skandar. Agatha era exímia em espírito, assim como ele. Agatha o havia levado até lá. Ela teria as respostas de que ele precisava. Mitchell, seu pai está encarregado dos exímios em espírito presos, certo? Mitchell parecia muito cauteloso. Sim. Consegue me ajudar a entrar na prisão onde eles estão? Os olhos de Mitchell se arregalaram por trás dos óculos. Desculpe, você quer ir aonde? Job se recusa a falar comigo do elemento espírito. Ele tem muito medo. Mas Agatha, de alguma forma, ela sabia que o tecelão ia atacar o continente. Ela me ajudou a chegar até aqui. Preciso saber por quê. E mesmo que ela não queira me ajudar, lá há um monte de exímios em espírito que talvez possam me explicar como controlar esse elemento. Talvez eles saibam mais dos planos do tecelão. É muito perigoso, interveio Flo na mesma hora. Ela é a carrasca, Scar. Mas ela já me ajudou antes. E vai estar atrás das grades. O que ela poderia fazer? Mitchell parecia prestes a vomitar. Mas, e meu pai? E se ele... Não dá para ficar em cima do muro, Mitch, disse Bob sem rodeios. Ou você está disposto a ajudar o Skandar, ou não está. Decida-se. Bem, não acho que seja tão simples assim, explodiu Mitchell. Você está me pedindo para invadir uma prisão. Já verificou as bibliotecas? Talvez, com a minha ajuda, pudéssemos encontrar... Mas Skandar já estava balançando a cabeça. Não tem nada sobre o elemento espírito nas bibliotecas. Olhe, não é pela Agatha ou pelo plano do tecelão. Se eu não aprender a controlar o elemento espírito, a escondê-lo, não vou continuar treinando no ninhal por muito mais tempo. Maroto me derruba praticamente todos os dias. Eles com certeza vão acabar me declarando nômade, e mesmo que eu chegue à prova de treinamento, vai ser impossível não terminar em último. Por favor, Mitchell. Se tivesse outra maneira, eu não pediria você. Bem, eu tenho uma sugestão, disse Mitchell, refletindo. Então você vai me ajudar? Perguntou Skandar. Vocês perderam o juízo! Gritou Flo. Skandar olhou para ela. Não precisam vir todos. Eu posso ir só com o De jeito nenhum! Gritou Bob. Mitchell concordou. Nem pensar. Vamos precisar dos 4. Eu vou, disse Flo, baixinho. Só quero que alguém deixe registrado por escrito que eu disse que não era uma boa ideia. Vamos precisar de um planejamento detalhado, disse Mitchell, se levantando. Vou precisar de que todos vocês estejam presentes na nossa primeira reunião do quarteto. Acho que as pessoas chamam isso apenas de conversa, disse Bob. Mitchell olhou para ela, apertando os olhos.
É sério. Está bem. Quando é? Agora, disse Mitchell com firmeza. Se quisermos que dê tudo certo, precisamos entrar na prisão num momento em que as sentinelas e meu pai estejam ocupados. Ocupados com o quê? Perguntou Skandar. Com o Festival do Fogo. Mas o festival é amanhã à noite! Exclamou Flo. Sim, concluiu Mitchell. Exatamente.